é Suzana, uma das ministras aqui da casa. Para você que está nos visitando hoje, seja muito bem-vindo. Para você que nos acompanha pela TV Rica, seja bem-vindo também conosco online. Quero abençoar cada um dos que nos acompanham de diversos lugares do mundo. Seja bem-vindo, Deus abençoe a sua vida e que o Espírito Santo de Deus fale com você nesta noite. Bom, eu quero começar com uma frase da pastora Luciana Arcas, que abriu o culto ontem e que me chamou bastante atenção. Quando ela falou, foi como sabe quando a gente ouve frases ou ouve algo que parece que vem com um impacto dentro de nós? E foi ontem assim. Ela estava falando sobre o Natal, sobre como o apóstolo Eli falou aqui também no início do culto, como a Fê falou também aqui na hora da palavra, sobre esse momento de Natal. Quantas pessoas falam do nascimento de Jesus, falam de Cristo? E a Lu falou assim: muitos falam, nós vivemos. Muitos falam disso. Muitos falam de Cristo, do nascimento de Jesus, do menino Jesus, que o menino Jesus ilumine a sua casa. Ele não é menino mais. Ele é o Cristo vivo, Cristo ressuscitado, que habita dentro de nós. Como o apóstolo Eli falou também no início aqui do culto, sobre propagandas, né, filmes e tantas coisas que, por alguns dias, alguns momentos, falam a respeito de Cristo, mas nós praticamos a verdade. Ele falou bem assim, ele falou: não passa de um dia. Eles sabem, muitos sabem, mas nós vivemos esta verdade. Amém? Então muitos falam, mas nós vivemos. Muitos sabem a respeito disso, mas nós praticamos esta verdade. O Natal em nossas vidas não é uma simples data. O Natal em nossas vidas não é o dia 25. O Natal em nossas vidas é o nascimento do Cristo ressuscitado, que veio e hoje não só é um nome ou um fato histórico, mas é alguém que vive dentro de nós. É alguém que vive através de nós. Ele se tornou a minha própria vida. Talvez ele se tornou também a sua própria vida. Se você entregou a sua vida a ele, então ele se torna. À medida que ele vai crescendo em você, ele nasce. E aí ele vai crescendo, vai sendo formado. Paulo fala assim: eu choro e gemo com dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. Então Cristo vai sendo formado dentro de nós. E nós temos a responsabilidade de manifestá-lo por onde nós passarmos. E Natal significa nascimento. Não sei se de repente tem alguém aqui que não saiba. E como eu perguntei às crianças no programa Crianças do Sonho, eu perguntei: nascimento de quem? Né? Nascimento de alguém muito especial. Alguém que marcou a história da humanidade. Já pensou isso? Alguém que marcou a história da humanidade. A história, ela é marcada entre antes de Cristo e depois de Cristo. E sabe uma coisa? A história da vida de qualquer ser humano que se rende a Ele é de fato separada entre antes de Cristo e depois de Cristo. Não tem como ter um encontro verdadeiro com Ele e a história da sua vida não ser mudada. A história então é dividida desta maneira. Você então, quando entrega a sua vida a Cristo, você nasce para uma nova vida. Cristo nasce dentro de você. O Natal já aconteceu. Cristo nasce dentro de você e você nasce nele para uma nova vida. Isaías 9:6, um versículo que nós conhecemos muito, um versículo que também muitas pessoas falam no dia do Natal, que fala assim: afinal, um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Conselheiro Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Vamos aprender então um pouco mais hoje sobre o nascimento de Jesus? Eu quero compartilhar com vocês
algumas coisas que Deus falou para mim a respeito desse nascimento de Jesus. Se você puder acompanhar comigo em Lucas, no capítulo 1, nós vamos ler alguns versículos. Vamos começar lá no versículo 26. Antes do versículo 26, enquanto você vai abrindo, eu vou contextualizar. O anjo do Senhor vai até Isabel, que era uma mulher estéril, não podia ter filhos, já era avançada em idade. E diz para ela que ela vai ter um filho. E o anjo vai até Zacarias e fala para ele que ele vai ter um filho. E Zacarias não acredita muito. E por causa disso ele fica mudo até que o neném nasça. Mas enfim, no meio dessa circunstância aí toda, é onde nós vamos entrar no versículo 26. Porque fala assim: então, no 6º mês. Que 6º mês é esse? O 6º mês de gestação de Isabel, que era prima de Maria. Então, no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel para Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. E o nome da virgem era Maria. O anjo chegou ao lugar onde ela estava e, ao se aproximar, lhe declarou: alegre-se, muito agraciada, o Senhor está contigo. Diante de tais palavras, Maria ficou intrigada, imaginando qual poderia ser o motivo daquele tipo de saudação. Mas o anjo lhe revelou: Maria, não temas, pois recebeste grande graça da parte de Deus. Atenção, recebeste grande graça da parte de Deus. Eis que engravidarás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino nunca terá fim. Vamos parar até aí por enquanto. Bom, a gente viu aqui, nós lemos que Maria era uma virgem e uma mulher que estava, aqui fala nessa tradução, ela estava prometida em casamento a certo homem, chamado José. E eu fui pesquisar um pouco a respeito dessa questão. Como assim prometida em casamento, né? Será que eles estavam casados, não estavam casados? Que negócio é esse, né? Será que era tipo uma corte, qualquer coisa do tipo? E aí eu fui ver que na história judaica, ou na tradição judaica, quando um casal decide se casar, eles vão diante da família e eles selam esse casamento. Mas em respeito aos familiares, tanto do homem como da mulher, eles passam um período de 1 ano, já casados, mas sem ter relação sexual. Então atente-se a isso. Não é simplesmente Maria estava noiva e de repente, bum, está grávida. Não, eles já estavam casados e estavam dentro daquilo que era a tradição, esperando o tempo de cumprimento, né, desse 1 ano, até que os dois pudessem se deitar e ter relações. E nesse meio tempo, é então onde o anjo aparece e fala para Maria que ela então vai conceber do Espírito Santo. E aí o que estava em jogo aqui? Estava em jogo aqui a reputação de Maria. E não só dela, a reputação do próprio José, né? De não terem honrado seus pais, de não terem honrado o costume da época. Mas olha, o anjo disse: recebeste uma grande graça da parte de Deus. E quantas vezes nós somos chamados por Deus a fazer coisas que muitas vezes vão destruir a nossa reputação diante da sociedade? Quantas vezes ouvimos tantas coisas dos nossos familiares até mesmo, por causa de coisas que Deus nos chamou a fazer, e somos taxados de tantas coisas. Mas o que importa? Importa o que você foi chamado para fazer. Importa a grande responsabilidade que Deus confiou a mim e a você, independente do que as pessoas dirão, independente do que sua família dirá, independente do que as circunstâncias à sua volta dirá, independente do que as pessoas, a sociedade dirá. Qual é a graça, a grande graça que você recebeu da parte do Senhor? Qual é a sua missão? Qual é o propósito? Qual é o chamado? Qual é a palavra profética que está sobre a sua vida? O que o anjo do Senhor te falou? Qual é a palavra de Deus que está sobre a sua vida? Permaneça firme.
Não retroceda, independente do que for falado a seu respeito, independente das circunstâncias. Maria recebeu uma missão grande e desafiadora, mas a mais extraordinária de todas, trazer à luz o próprio Filho de Deus e carregar o próprio Cristo em seu ventre, trazê-lo, manifestá-lo ao mundo. E sabe uma coisa? Que grande missão! Hoje nós temos a mesma missão que Maria. Hoje nós temos também essa missão. Nós carregamos também dentro de nós o Cristo ressuscitado. E assim como Maria, nós também somos chamados a manifestá-lo onde quer que nós formos. Trazer ele à luz ao mundo das pessoas que estão à nossa volta. Porque cada um tem seu mundinho. Quantos de nós muitas vezes temos nosso mundinho? Mas nós somos chamados por Deus para manifestar esse Cristo, trazer ele à luz ao mundo das pessoas que estão à nossa volta. Uma grande missão. Vamos continuar lá no versículo 34? Versículo 34, ainda no capítulo 1, continua dizendo assim: Maria conversando lá com o anjo. Então perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso? Como será isso? Pois jamais tive relação sexual com algum homem. Então o anjo lhe esclareceu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e por esse motivo, o ser que nascerá de ti será chamado Santo Filho de Deus. Saiba também que Isabel, tua parenta, dará à luz a um filho, mesmo em idade avançada, sendo que este já é o 6º mês de gestação para aquela a quem julgavam estéril. Porquanto, para Deus, não existe nada que lhe seja impossível. Porquanto, para Deus, não existe nada que lhe seja impossível. E diante disso, Maria declarou: eis aqui a serva do Senhor, que se realize em mim tudo conforme a tua palavra. E em seguida o anjo partiu. E como será isso? Quantas vezes nós perguntamos isso ao Senhor? Quantas vezes diante de palavras que recebemos, palavras proféticas, diante de situações que estão diante de nós, e nós nos deparamos com um desafio da parte do Senhor, em que nós também nos perguntamos: mas como será isso? Como isso acontecerá? Como é que vai ser desse jeito? Coisas que parecem impossíveis aos nossos olhos. Como será isso, Senhor? Como eu poderia imaginar vir parar aqui nessa cidade chamada Taubaté? Como será isso? Nunca nem tinha ouvido falar dessa cidade. De repente, fui trazida pelo Senhor para estar aqui, para fazer parte do sonho de transformar esta terra, de transformar a história do mundo. Porque o Senhor disse que nesse lugar há potencial suficiente para cobrir o mundo. Ele nos chamou de transformadores do mundo, world changers. Ele nos chamou de torre de transmissão. Ele disse que Ele tem um sonho e que nós fazemos parte dele. Uau! Isso é extraordinário. Eu não sei se isso mexe com você, mas comigo, cada vez que solta-se uma palavra nesta casa, eu falo: meu Deus, eu faço parte disso. E quantas vezes eu pergunto: mas como será isso? Que negócio será esse, Senhor? Como eu poderia ter saído lá da minha casa? Nem dinheiro para casar a gente tinha, não é mesmo, amor? Nem dinheiro para casar. E de repente, em 3 meses, tudo virou. E foram acontecendo as coisas, e nós nos casamos. E aí ele foi chamado para Taubaté e me trouxe junto com ele. E o Senhor havia dito para mim que eu falaria às nações. O Senhor disse para mim que eu falaria em TVs e rádios. E eu perguntava: mas como será isso, Senhor? E hoje, olha eu aqui, falando para o mundo inteiro, através da TV Rica, através da Rádio do Sonho. Como será isso? E nós estamos aqui. É o Senhor quem faz. Sabe o que nós temos que fazer? Só nos rendermos a Ele. Quem poderia imaginar? Quem poderia imaginar que lá do Japão estariam me assistindo? É o Senhor quem faz essas coisas.
O Espírito Santo de Deus, que hoje não só está sobre nós, mas Ele está dentro de nós, se move através de nós em todo o tempo. É Ele que faz todas as coisas. O que nós precisamos é dizer: eis aqui a tua serva, que se cumpra em mim tudo conforme a tua palavra. Que se cumpra em mim tudo. Eu não quero deixar nada passar. Eu não sei você, mas eu não me satisfaço com nada menos do que Deus disse que vai acontecer. Então é tudo. O que eu posso dizer, o que você pode dizer: Senhor, eis aqui a tua serva. Senhor, eis aqui o teu servo. Que se cumpra em mim tudo conforme a tua palavra. Amém. Para Deus nada é impossível. Para Deus não existe nada que lhe seja impossível. E como tantos outros testemunhos que nós vemos aqui na casa, de pessoas que nós convivemos, como a própria Fernanda, aquela que veio aqui hoje falar a respeito da palavra, da oferta. Você viu a barriga dela? A Fernanda era estéril. O médico disse que ela não podia ter filhos. E hoje, aquela que julgava o estéril, como o anjo disse para Maria a respeito de Isabel, aquela que julgava o estéril, hoje está na segunda gestação dela. Esse é o nosso Deus, que para Ele não há nada que lhe seja impossível. Como a Dani e o Walter. A Dani e o Walter, os dois eram estéreis. Olha isso, os dois. E de repente, diante de tantas coisas, primeiro ela engravidou, uma gravidez difícil, mas nasceu o menino, o Senhor já fez o primeiro milagre, mas eles não se contentaram com um só não, eles disseram: nós queremos mais. E passa um ano, e passa 2, e passa 3, e passa 4, e passa 5, e passa 6, passam 7 anos, 7 anos se passaram, mas eles permaneceram firmes na palavra do Senhor. E hoje a Dani está grávida também. Porque para Deus nada lhe é impossível. Você pode dizer isso comigo? Porque para Deus nada lhe é impossível. Vamos dizer mais uma vez? Porque para Deus nada lhe é impossível. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Quanto tempo nós estamos dispostos a esperar o cumprimento de uma palavra de Deus sobre as nossas vidas? Permaneça firme. Deus é fiel em cada uma das suas promessas. Ele não falha. Ele nunca falhou, como a Fê disse aqui. E olha, alguém sempre, eu não sei se foi a Zê que já falou isso, se é uma outra pessoa, e a Zê só citou. Ele não vai estrear na sua vida. Deus nunca falhou, e não é na sua vida que Ele vai estrear. Deus não falha. Ele cumpre cada uma das suas promessas. Então nós devemos dizer o quê? Senhor, eis aqui a tua serva, eis aqui o teu servo, que se cumpra em mim tudo conforme a sua palavra. E vamos ver que Maria passou por muitas dificuldades. Ou você pode imaginar isso comigo, mas ela permaneceu firme. E o que dizer de José então? Imagine só, precisou ser um homem forte, corajoso. Não se deitou com a mulher, estava honrando o compromisso, e de repente a mulher fala assim: olha, eu estou grávida. Ué, como assim? Não, eu estou grávida do Espírito Santo. Fala a verdade, você ia acreditar? Hein, homem? E aí, almarada aí? Imagina se sua mulher, né, tá lá e de repente fala assim: amor, eu estou grávida. Mas vocês nunca tiveram relação? Mas como assim você está grávida? Não, eu estou grávida do Espírito Santo. Vamos combinar, né? Vamos ver o que aconteceu. Mateus capítulo 1, versículo 10. Como ele era um homem muito honrado, ele decidiu não expor Maria. Mas ele estava com uns pensamentos lá na cabeça dele. Então Mateus 1, versículo 19, fala assim: então José, seu esposo, sendo um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, Maria tinha acabado de contar para ele que estava grávida do Espírito Santo, planejou deixá-la sem que ninguém soubesse a razão. Mas, enquanto meditava sobre isso,
eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria como sua mulher, pois o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito através do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. José então, ao despertar do sonho, fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua mulher. Contudo, não se deitou com ela, enquanto ela não deu à luz o filho primogênito. E José lhe colocou o nome de Jesus. Amém? Tudo bem que é uma notícia muito grande, né? De repente estou grávida do Espírito Santo. Mas homem, por um momento quero falar com você esta noite. O que acontece quando sua mulher te diz que Deus falou algo para ela? Que Deus deu a ela uma grande missão? O que acontece quando sua esposa vem diante de você e fala: amor, Deus me disse isso, isso e isso. Bem, Deus me falou assim, assim e assim. Você acredita nela? Você acredita nas palavras proféticas que estão sobre a vida da sua esposa? Você investe na sua esposa? Prepara o caminho para ela e a lança ao seu destino? Ou você foge? Talvez não fisicamente. Talvez você não dê no pé fisicamente. Mas espiritualmente foge da sua responsabilidade como sacerdote. Espiritualmente foge da sua responsabilidade de ser plataforma para lançar sua esposa ao propósito dela. A missão que Deus a comissionou. Mas José não foi assim. José ouviu do próprio Deus. Talvez você, como José, queira até dar uma fugidinha. Mas seja sensível à voz de Deus. O Senhor vai falar com você a respeito da sua esposa. O Senhor vai falar com você a respeito dos seus filhos. Porque José teve um papel extremamente importante na vida de Maria e na vida de Jesus. José protegeu Maria com a própria vida. Ela poderia ser apedrejada, porque uma mulher que aparecesse grávida dessa maneira. Mas ele a protegeu com a própria vida. Ele colocou em jogo, inclusive, a sua reputação. Você está disposto em colocar em jogo a sua reputação por algo que Deus deu ordem à sua esposa para fazer? A vida de José foi extremamente importante no nascimento de Jesus. Não só no nascimento, mas na vida dele por inteiro. José que os levou para Belém. José que os tirou de Israel e os levou fugidos para o Egito. José que depois os trouxe de volta e foram para Nazaré. Tudo sendo instruído pelo anjo do Senhor. Você ouve a voz de Deus a respeito da sua família? Você ouve a voz de Deus a respeito da sua casa? A respeito da sua esposa, a respeito dos seus filhos, para dar destino, para posicioná-los, para estar no lugar certo, na hora certa? Homem, você tem um papel extremamente importante. Quando você decidiu se casar com a sua esposa, você estava dizendo para ela: eu sou como Cristo para a igreja, disposto a dar a minha própria vida a favor da minha esposa. Esse é o seu chamado, como marido, como homem. Porque a Bíblia diz que o homem, ele é como Cristo, que se entregou a ponto de dar a sua própria vida pela igreja que é a sua esposa. E não foi fácil para José. Ele teve que enfrentar muitos desafios. Não só toda a reputação, mas toda a responsabilidade que implica levar a cabo, né, uma palavra de Deus. Não só isso, imagine só, o próprio anjo disse: vocês vão gerar o Filho de Deus, o Filho do próprio Deus. E olha, quando Maria já estava avançada na gestação, eles tiveram que fazer uma longa viagem. José teve que tomar uma decisão. E muitas vezes acontece isso na nossa vida. E agora, segura aí, mulherada.
Porque muitas vezes nossos maridos têm que tomar decisões importantes na vida. E às vezes nós nos incomodamos. E às vezes reclamamos. A Bíblia fala que a mulher rixosa é como uma goteira que fica pingando. Imagina uma goteira. Pim, 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 pim. Isso é uma mulher rixosa. Sabe que é mulher rixosa? Mulher que não para de falar e fica falando, vai falando, vai falando, vai falando, vai falando. A ponto do homem fala assim, cala a boca. Ou então, case, você me deixa louca. O Chaves, né? Ou é o Kiko que fala isso? Nem sei mais. Mas sabe, a gente tem que saber confiar no Senhor e confiar também nas decisões do nosso esposo. Imagina só, prestes a dar à luz, José resolve, entre aspas, fazer uma viagem, uma longa viagem, difícil viagem. E talvez não que ele resolve, né? Na verdade ele foi impelido, ele decidiu, ele teve que tomar essa decisão. E aí, fico ou não fico? Vou ou não vou? E ele decidiu ir, mesmo com todas as complicações que essa viagem poderia trazer. Ele decide ir. E imagine só se Maria falasse assim, mas você está louco? Uma viagem dessa? Olha o tamanho da minha barriga. Como que eu vou fazer? Como que eu vou chegar lá na cidade? Não. Não seja assim, mulher. Não sejamos assim. Que eu sou mulher também. Não sejamos assim, né, meu amor? Não sejamos assim. Não sejamos mulheres rixosas, faladeiras. Fala sem parar. Que nem respira, né, apóstolo? O apóstolo ele fala assim, Suca, respira. Porque às vezes eu nem respiro. Quando eu vi, eu já soltei, já falei, já esbravejei, já xinguei. E ele fala, se você respirar por 10 segundos, você não faz besteira. E é verdade. Se a gente respirar por 10 segundos, a gente não solta os cachorros em cima do marido. A gente não solta os cachorros em cima dos filhos. Não solta os cachorros em cima de um abençoado que estiver por aí na rua fora, que fizer alguma coisa que irritou. Não é mesmo? Né, apóstolo? Pois é, eu sou assim, né? Eu confesso. Ah, meu Deus, me ajuda, Senhor. Tem que respirar. Respira, Suzana. Respira. 10 segundos. Senhor, me ajuda. E aí, então, vamos lá, gente. Vamos voltar lá. Lucas 2. Vamos voltar lá para Lucas. Lucas capítulo 2. Vamos continuar essa história aí. Vamos aprender mais um pouco com esse relacionamento de José e Maria. Hoje não é culto para casais, não, mas a gente aprende com essa história. Mas não serve só para casais, não. Serve para a gente na nossa vida por inteiro. Então vamos lá. Está escrito assim, ó, Lucas capítulo 2, versículo 1. Naquela época, César Augusto publicou um decreto, convocando para um recenseamento todos os moradores das terras dominadas por seu império. Este foi o primeiro cadastramento da população de todo o Império Romano, quando Quirino era governador da Síria. E todos seguiam para as cidades onde haviam nascido, a fim de serem arrolados. Por isso, José também tomou a decisão de viajar da cidade de Nazaré, da Galileia, para a Judéia, até Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à descendência de Davi. E partiu com o propósito de alistar-se, juntamente com Maria, sua esposa prometida, que estava grávida. Às vezes a gente lê a Bíblia e a gente passa de forma corrida. E não para pensar nos relatos. Mas eu parei, porque eu ando me identificando um pouco aí com Maria, sabe? Né? Tô grávida, né? Então eu e Maria estamos ali, tô aprendendo um pouquinho com ela. E quem é mulher, quem já teve filhos, sabe dos incômodos de uma gestação. Eu estou vivendo isso a todo vapor. Né? Então não tem posição, banheiro toda hora. Antes de subir aqui para pregar, desde a hora que cheguei na igreja, eu já fui no banheiro 5 vezes. Tem que segurar aqui para terminar a palavra, tem que sair correndo. Então você imagina, é banheiro toda hora, emoções à flor da pele. Não tem posição, não tem jeito. Imagina tudo isso somado a uma viagem no fim da gestação. Mas como que você sabe que estava no fim da gestação? Porque logo depois, alguns versículos, nós vamos ver que, passando um tempinho, Maria começa a ter as dores de parto.
Então, ou seja, ela estava no finzinho da gestação. Imagina, gente, 9 meses. O Henrique me vem e me fala assim, nós vamos fazer uma viagem. Meu Deus. Eu já ia chegar nessa parte. Nós não estamos falando aqui de uma viagem de avião na primeira classe. Nós estamos falando aqui de uma viagem de carro, no ar-condicionado, onde nós temos paradas para poder ir ao banheiro. Podemos parar, né, frango assado e por aí vai. Não tem ar-condicionado com banheiro lá dentro, não. Era uma viagem de aproximadamente 130 quilômetros, numa região montanhosa, que no máximo ele tinha uma carroça e um jumentinho. E a Bíblia nem fala se tinha. 130 quilômetros é mais ou menos daqui a São Paulo. Imagina isso daqui. E aqui nós temos linha reta, entre aspas, né? Tem umas subidinhas, mas o asfalto maravilhoso. Não tão maravilhoso. Mas, enfim, vai andando, né? E beleza. Melhor o asfalto do que, imagina, um monte de pedregulho. Você sobe, desce, carroça, jumento, carregando o trem. Gente, imagine que desespero. Eu fiquei imaginando que desespero. Imagina o desespero de José vendo Maria nessa situação. Imagina o desespero de Maria. Imagina como que ela fazia para ir no banheiro. Eu nem sei. Nem sei que loucura que era essa. Mas para andar, era mais ou menos nesses 130 quilômetros, talvez uma viagem de 2, 3 dias. Foi difícil para José e a esposa enfrentar todas aquelas coisas. Mas o que será que fez eles tomarem essa decisão de viajar? A gente precisa entender que tudo na Bíblia, né? A Bíblia fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. E talvez na dificuldade da viagem pudesse ter sido difícil ver o bem nisso. Mas não foi por coincidência que eles foram parar lá. Não foi por coincidência que César, o imperador da época, emitiu aquele decreto naquela época. Porque havia uma profecia que dizia que o Cristo, o Messias, nasceria em Belém, na cidade de Belém. Então, eu acredito que José e Maria, conhecedores da lei, porque os judeus conhecem bem a lei, conhecem os profetas, eles sabiam dessa palavra. E eu acredito que isso foi fundamental para que eles tomassem a decisão de viajar, mesmo com todas as implicações dessa viagem. E aí eles foram, debaixo dessa palavra profética. E quantas vezes recebemos palavras proféticas, vemos tantas coisas, tantas dificuldades, mas por termos esta palavra, pela fé, nós podemos avançar, podemos ser impulsionados e continuar e chegar àquilo que o Senhor nos determinou a fazer. A certeza da promessa guardava os corações de Maria e de José. E no meio da adversidade, nós precisamos aprender a permanecer firmes. Permanecer na palavra que nós recebemos. Com certeza, José e Maria aprenderam muitas coisas com essa situação. Um fortalecendo o outro. Talvez no meio do caminho, José passasse por algum momento de fraqueza. Quantos homens, quando vão debaixo de uma palavra profética, passam muitas vezes por dificuldade na casa e às vezes param por um momento e falam, meu Deus, o que eu estou fazendo da vida? Onde é que eu me enfiei? Eu ouvi essa palavra aqui, eu estou seguindo o que o Senhor me mandou fazer, mas que doideira é essa? Para onde que eu vou? O que eu vou fazer, Senhor? Onde é que eu estava com a cabeça? Mas Maria estava lá e o confortava. Mulher, conforte seu esposo. No momento da adversidade, mesmo debaixo de uma palavra profética que está sobre a vida de vocês, conforte o seu esposo. Você está como auxiliadora, como ajudadora, para dar suporte, para estar ao lado dele o tempo todo. Ou talvez outras vezes Maria também possa ter desfalecido. Senhor, me dá força, será que eu vou conseguir chegar até lá? Mas José a animava. Vamos, meu amor, vai dar tudo certo, nós vamos conseguir. Um ajudando o outro. E é necessário isso, que nós estejamos juntos, um ajudando o outro. E às vezes a gente acha que porque Deus mandou, porque é uma promessa de Deus, é uma palavra de Deus, vai vir tudo de mão beijada. Vai ser tudo fácil, mamão com açúcar. Não é desse jeito. Imagine só,
Talvez você não pense assim, mas eu já ficava, mas eu sou filha de Deus? Eu não aceito essa situação? Mas que negócio é esse? Como isso pode estar acontecendo comigo? Será que Deus não está vendo? Eu estou aqui por causa de uma palavra dele. Senhor, você não está vendo o que está acontecendo? Opa! Deus viu tudo o que estava acontecendo com Maria e com José. E ele não mandou os anjos com carruagem de fogo para sair carregando eles, não. Ele não trasladou José e Maria de lá de Nazaré para Belém. Não, eles tiveram que passar todo o caminho. Eles tiveram que passar por esse processo. Tudo que foi nesse processo foi extremamente fundamental para que eles crescessem e amadurecessem. Foi um processo que eles tiveram que passar. E isso é para nos ensinar que muitas vezes nós também temos processos para passar. Muitas vezes nós oramos, pedimos a Deus uma resposta, uma luz, uma ajuda. Senhor, dá um sinal, e não vem do jeito que nós esperamos. Mas mesmo assim, nós precisamos aprender a passar por esses processos para crescermos, para amadurecermos. A Bíblia diz que a adversidade, ela produz perseverança. E a perseverança produz em nós um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz a esperança. É claro que Deus vê o nosso sofrimento, claro. Claro que Ele se importa. Você é filho dEle, eu sou filha dEle. Ele se importa, Ele vê o nosso sofrimento, Ele nos ama. Ele se importa sim. Mas essas adversidades são oportunidades para que nós possamos conhecê-lo e conhecermos a nós mesmos. Para que nós possamos superar os nossos limites. Quantas coisas nós nem imaginávamos que poderíamos fazer, e quando passamos por situações como essas, saímos maiores e mais fortes, não é mesmo? Quantas coisas eu passei, quantas coisas passamos juntos como casal, e hoje estamos aqui, sobrevivemos, crescemos, aprendemos com tudo isso. Talvez Maria, em alguma situação, pudesse dizer, olha, não vou aguentar. E de repente alguém passasse por ela, trouxesse um pouco de água, uma toalhinha para ela poder se secar, alguma coisa para ajudar. Talvez José também tivesse seu momento lá, na hora no meio do caminho, e pedisse a Deus um sinal. E de repente, o que Deus manda? Um burrinho, não sei. Então às vezes Deus pode mandar um burrinho também. Não é o jeito que você espera. Mas a gente precisa estar atento e ver Deus em toda e qualquer situação. Ver Deus em todo tempo. Deus está conosco, está em nós. E precisamos entender que Deus não se encaixota. Deus não é colocado dentro de moldes. Deus não é colocado dentro de padrões. Ele é Deus. Ele faz como Ele quer. O que a gente precisa é descansar nele e confiar que tudo vai cooperar para o nosso bem. Amém? Então se renda ao senhorio do Senhor, se renda à vontade dEle, que a Bíblia diz que é boa, agradável e perfeita. No meio do caminho o Senhor coloca pessoas para nos ajudar. No meio do caminho o Senhor coloca pessoas para nos impulsionar. Nós temos nossos líderes, nossos pais espirituais, nós temos amigos, nós temos homens, mulheres de Deus que nos impulsionam com suas próprias vidas, que são exemplo para nós, para que nós possamos olhar adiante, para que nós possamos olhar em frente e falar, Deus é fiel e Ele é fiel comigo também. E finalmente José e Maria então chegam a Belém para se alistarem. Vamos continuar lá no versículo 6? Estou caminhando para o final. E diz assim o versículo 6: enquanto estavam em Belém, chegou o momento de nascer o bebê. Então olha só, eles estavam pelo caminho, chegam em Belém e de repente, lá vem o neném. E ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o com tiras de pano e o colocou sobre uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Vamos montar aqui o cenário. A gente lê de uma vez, né? Mas vamos montar o cenário. Eles chegam a Belém e Maria começa a sentir as dores de parto. Não tem parentes, não tem casa para ir. E então José começa a bater de porta em porta, hospedaria em hospedaria. Começa a bater no hotel, sei lá. E começa a bater, olha, minha esposa, eu preciso de um lugar. Olha, sinto muito,
não posso fazer nada por você, está muito cheio. Porque imagina, pessoas de diversas cidades tinham ido para Belém por causa do recenseamento. E aí chega na primeira hospedaria, nada, fecha as portas para ele. E José desesperado, imagine você, homem, com sua esposa prestes a dar à luz. Lembrei do meu marido, quando eu estava lá em casa, de repente a bolsa estourou. Pof! Gritei lá de casa, amor, a bolsa estourou. Ficou desnorteado, andava para um lado e para o outro. O que eu faço? Chama a ambulância. O que eu vou? Onde que eu vou? Não, amor, calma, vamos de carro mesmo. Mas a gente tinha lugar para ir. O hospital já estava lá bonitinho, já tinha um plano de saúde. Olha que maravilha. Mas Maria não. De repente ela chega lá e começa a sentir aquelas dores. E eu fico imaginando o que seria que Maria passou, meu Deus do céu. Porque minha bolsa estourou e eu senti as dores do parto. E começou de 2 em 2 minutos aquela dor horrorosa, parecendo que vai morrer. Uma dor que você... Imagina Maria, as dores de parto e bate numa porta e ela já devia estar andando assim. Porque eu tive que sair do carro carregada. Eu tive que sair do carro, né, com cadeira de rodas. Porque de 2 em 2 minutos vinha aquela dor insuportável. Imagina isso, gente. E não tinha lugar para ela poder ter o neném. Ninguém queria receber Maria e José e o neném. Não tinha um abençoado que abrisse a porta e falasse, olha, você pode ficar aqui. Ou um que cedesse a vez e falasse assim, ó, eu já estou aqui né, já fiz todas as meus check-in, já fiz meu check-in aqui, mas não tem problema não, você pode entrar, pode ir no meu lugar, mas não. Cada um por si, Deus por todos. E de repente, a Bíblia não diz como que José e Maria foram parar, mas eles encontram um lugar, um estábulo, o lugar onde os animais ficavam. E ali Maria teve o neném, deu à luz, envolveu Jesus em panos e colocou ele numa manjedoura. O berço de Jesus foi uma manjedoura, o lugar onde os animais comiam. Pensa isso, gente. Eu falei, Senhor, eu não posso chorar, reclamar, Lu, se meu filho nascer e não tiver berço. Jesus nasceu numa manjedoura. Eu tenho tudo. Sabe o que eu aprendi com isso? O que Deus foi me falando em cada uma dessas situações onde o cenário foi sendo construído, que não importa o lugar, que não importa a circunstância, não importam as coisas, o que importa é o que você carrega dentro, o que importa é a missão que está sobre a sua vida, e você tem tudo. Maria e José tinham tudo, então não importa o que é, não importa o que tem, não importa o lugar, porque as coisas, elas quebram, elas estragam, o lugar é destruído, é roubado, mas aquilo que você carrega dentro, isso é eterno, isso é grandioso, é extraordinário, é poderoso. E você e eu carregamos o Cristo ressuscitado, e isso é tudo. Eu tenho tudo, você tem tudo, isso basta. Nós não precisamos de mais nada, nós já temos tudo. Nós temos o Senhor. Nós temos o Senhor. E eu perguntei, Senhor, por que será que Jesus não nasceu no hotel 5 estrelas? Por quê? Cheio de pompa, com paparazzi, com o auditório, espectadores, como as grandes celebridades que nós vemos hoje? Sabe por quê? Porque o que seria de mim se Jesus tivesse nascido no hotel 5 estrelas? O que seria de mim se Jesus tivesse nascido com tudo que ele precisasse? Com todo o brilho, toda a glória. Eu ia falar, quem sou eu? Miserável homem que sou. Estou perdida. Nas situações adversas que eu passasse, eu falaria, meu Deus, aí realmente o Senhor me abandonou. Não tem jeito para mim, porque se Jesus, que é Jesus, nasceu lá, todo poderoso, tal, não sei o quê, e daí então estou perdida. Mas não, olha, eu olho para Jesus, eu olho ele numa manjedoura, e eu falo assim, peraí, o Filho de Deus, que podia ter tudo, nasceu numa manjedoura, é para eu aprender que eu já tenho tudo. Eu já tenho tudo.
É para eu aprender que eu não tenho direito de reclamar. E a Bíblia fala assim, lá em Romanos no capítulo 8, aquele que nem o seu próprio filho poupou, mas o deu, o entregou, como não nos dará com ele todas as coisas? São todas as coisas, mas às vezes não são as coisas que a gente quer. Às vezes não é daquele jeito que a gente quer. O que importa é o propósito que você carrega e o que você tem que cumprir da parte de Deus. É isso que importa. Para de reclamar se você não tem algo. Vamos parar Vamos parar também. Eu também paro. Vamos parar de reclamar se nós não temos algo. Se as coisas não saem do nosso jeito. Oh, meu Deus, de vez em quando eu reclamo também se as coisas não saem do meu jeito. Meu marido que eu diga. Vamos parar de reclamar se as coisas não saem do nosso jeito, do jeito que nós esperávamos. Se ainda não aconteceu o que a gente queria, ou se nós esperamos tanto e ainda não veio, ou não veio do jeito que a gente esperava. Vamos ver Deus em toda situação. Vamos ver Deus em todo tempo. Vamos ver a bondade dele em todo tempo. Vamos ver o favor e a graça dele sobre as nossas vidas em todo tempo. E o apóstolo Eli, ontem no culto pela manhã, ele falou uma coisa também que me chamou a atenção. Ele falou assim, olha, Jesus nasceu numa manjedoura como um sinal profético. O que seria pior que uma manjedoura? Não é mesmo? O lugar onde os animais comiam. O que seria pior do que uma manjedoura? Se Jesus nasceu em uma manjedoura, meus amigos, a esperança para nós, a esperança para mim, a esperança para você, a esperança para o pior dos pecadores. E hoje ele nasce no coração do homem. Bater na porta para pedir abrigo, como José fez, é humilhante. Talvez você não tenha passado por isso, ou talvez sim, tenha passado pela situação de ter que sair, fugir de algum lugar, ou ter que bater em algum lugar para pedir abrigo. Mas sabe, Jesus passou já por toda a humilhação que precisava passar para poder bater a porta do nosso coração. Se Deus bate hoje no seu coração e diz, eu preciso de um lugar para o meu filho nascer, o que você vai fazer? Eu preciso de um lugar para trazer à luz o meu filho, para manifestar o meu filho. Nós vamos abrir o nosso coração? Porque talvez ele já nasceu dentro de você. Mas a estrebaria também foi um lugar onde foi para manifestar aquilo que estava dentro de Maria. Então, de repente, Cristo já está dentro de você. Mas você pode ser o lugar onde ele vai ser manifesto para que o mundo conheça. Na verdade, pode ser não, a gente tem que ser esse lugar. A gente tem que ser esse lugar. E o que nós vamos fazer? Nós vamos recusar? Nós vamos falar assim, não tem lugar para você aqui não. Não, aqui já está cheio. Já está cheio das minhas vontades. Não, quero casar, eu quero ter filho, eu quero fazer faculdade, eu quero viver a vida, eu quero curtir a vida doidado. Não tem vida sem Cristo. Ele é a vida. E casamento, filhos, tudo isso é muito melhor com Ele do que sem Ele. Porque sem Ele, a gente está perdido. Mas com Ele, Ele nos ensina, Ele nos orienta, Ele nos mostra, Ele fala, Ele corrige. Ele aponta o caminho, Ele dá a direção. Então, se Ele bater a sua porta, abra. Se Ele te der um propósito, uma missão, cumpra. Abra a porta. Recebe Ele. Quais são as dificuldades que eu ou você colocamos para que Ele venha, para que Ele nasça, para que Ele se manifeste? Se Ele não se importou, como homem, de nascer em uma manjedoura, não importa quem sejamos. Não importa o que a gente já fez, porque não é por merecimento, é pela graça dele. É pela graça. Em Apocalipse 3:20 fala assim, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo.
Vamos abrir o nosso coração. Vamos abrir o nosso coração para aquilo que Ele quer falar, para aquilo que Ele quer fazer, para manifestá-lo ao mundo. Um menino nos nasceu e um filho nos foi concedido. Ele hoje não é mais esse menino. Ele hoje é o Filho de Deus. A Bíblia fala que Deus amou tanto o mundo que deu o seu filho. Não o menino, o filho maduro, o filho que passou por todas as coisas que passou, para que todos que crerem nele não morram, mas tenham a vida eterna. E qual que é a vida eterna? Jesus mesmo disse, a vida eterna é que nós conheçamos a Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus, o Filho a quem Ele enviou. E ainda a Bíblia fala que o amor consiste não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores e nos concedeu o seu Filho para pagar os nossos pecados. Aquele que não poupou nem o seu próprio Filho, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Nós temos tudo. Amém? Nós temos tudo. Você pode dizer comigo, eu tenho tudo. Eu tenho tudo. Cristo é tudo. Cristo é tudo. O que Deus tinha de mais precioso, Ele já nos deu. E o resto é nada, porque nada se compara a Ele. Nada se compara a Ele. Hoje nós podemos abrir a porta para que Ele entre e nasça. Nós podemos abrir a porta ou ser o lugar para que Ele seja manifestado. Não vamos recusá-lo. Não vamos ser como os judeus que o rejeitaram. Vamos aceitá-lo, sermos sua manifestação viva nesta terra. Sermos a luz para os homens. Resplandecer aonde quer que nós formos. Dar a luz ao mundo das pessoas à nossa volta. O Cristo ressuscitado que habita dentro de nós. Amém? Hoje você pode ter dentro de você esse maravilhoso conselheiro, o Deus Todo-Poderoso, o Pai Eterno, o Príncipe da Paz. Amém?